Senhoras e senhores, iniciando o Papo Atual, hoje recebendo um grande jogador, Jobe. Mas antes do Jobe se apresentar, eu queria pedir você para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Jobe, se apresenta aí. Fala, Jeremias, boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com você, falando aí para a galera. Então, me chamo Jober Soares, né? Tenho 31 anos e hoje resido em Macaé e hoje pratico futebol amador. Beleza. Jobe, você é de Minas, né? Isso. Sou natural de Ribeirão Vermelho, né? Nascido em Lavras, mas natural de Ribeirão Vermelho. É porque na minha cidade ninguém nasce, né? A gente nasce em Lavras e fiquei lá até os 20 anos. Meu camarada, você é jogador de futebol amador. Como é que foi seus primeiros passos no futebol? Então, na verdade, quando eu comecei, né, eu fiz a minha base toda no Fabril, de Lavras, e aí eu tive um incentivo muito grande, né, da minha mãe, que foi sempre ela que me deu esse suporte. Meu pai era o boleirão da família, mas era minha mãe que me levava para os jogos e me incentivava, né? Jobe, você já passou por base de times profissionais, né? Qual time você jogou? Então, como eu te falei, né, fiz a minha base no Fabril. Eu é um time, na minha época era um time profissional, né, disputava segunda, ele ficava alternando, né, entre a segunda e a primeira divisão do Mineiro. Mas aí eu também tive um período, fiquei um tempo no 15 de Piracicaba, na Ponte Preta, e eu também fiquei um tempinho também. Então, Jobe, antes de você chegar no 15 Piracicaba, em Ponte Preta, como que você chegou lá? Quem te levou? Como é que foi esse processo? Então, como eu te falei, né? Eu fiz a minha base de Fabril, e aí a gente estava no campeonato mineiro, regional, e daí fiquei lá só 4 semanas, né? Porque eu tive um pouquinho de dificuldade de adaptação, porque o Fabril era de uma cidade, é da cidade vizinha, então era muito caro. Eu voltava. Então, eu ainda não tinha saído de casa, e aí eu senti esse cuidado, né, familiar. E aí eu tive um pouquinho de dificuldade na adaptação, e aí foi até um dos motivos que quando eu fui para casa eu não quis voltar mais. Isso no 15 Piracicaba, né? Isso. E quando você chegou na Ponte Preta, você voltou depois? Então, na Ponte Preta foi um caso bem atípico, né? Eu lembro que eu estava no meu último ano de juvenil e aí a gente estava disputando o Sul Mineiro na época, e aí a Ponte Preta ia disputar a Copinha, né? Que tem todo ano. E aí eu tive essa oportunidade. Inclusive eles tentaram me levar, se eu não me engano, 3 vezes. E aí, infelizmente, as coisas não encaminharam, porque naquele momento eu já estava jogando na região, estava também bem adaptado e feliz no Fabril, já tinha tido uma experiência não muito boa no 15, né, de ter saído de casa, e aí eu fiquei um pouquinho receoso. E aí eu tinha arrumado um emprego, foi até uma história bem interessante, né? Eu tinha arrumado um emprego, e aí a última tentativa da Ponte Preta foi quando eu tinha uma semana de trabalho. E aí eu decidi manter, né, ficar onde que eu estava trabalhando. E assim, resumindo, né, eu nem cheguei aí, né, mas era uma oportunidade muito boa, mas hoje em dia eu não me arrependo não, né. Assim, eu fiquei um pouquinho triste, mas não me arrependo de não ter ido, não. Jobe, depois você voltou para sua cidade, né? Aí você foi jogar no time da cidade? Como é que foi isso? Então, eu voltei, né, para a cidade. Na verdade, eu já eu treinava na cidade vizinha e estava direto em casa, né? E aí, quando eu voltei, eu até voltando um pouquinho nesse assunto da Ponte Preta, eu lembro que o representante da Ponte Preta, a última vez que ele foi lá em casa, ele até falou assim com meu pai, né, que falou assim, ó, seu filho vai deixar de ser jogador profissional para ser peão, né? E foi uma coisa que marcou muito a minha vida, e graças a Deus, né, as coisas aconteceram da melhor forma. Eu acho que tudo tem um propósito de Deus, né? Se fosse para realmente eu ser jogador, com certeza eu teria virado, né? Teria vingado, vamos se dizer assim, mas Papai do Céu sabe de todas as coisas, e igual eu te falei, né? Eu também já estava construindo minha família, já tinha
agora minha esposa, né, na época era noiva, então eram muitos fatores envolvidos, né? Job, nessa época da Ponte Preta, quem era jogador famoso que você via lá? Olha, Jeremias, assim, na ponte, na época, assim, não tinha, se eu não me engano, era um cara que era bem, assim, na época falava muito nele, né? Era o Finazzi, que era um centroavante, jogou muito tempo no Corinthians também, e na minha época ele estava já no final de carreira, mas estava na ponte, né? Era um jogador, assim, que eu me lembro, assim, de maior relevância, né? Esse período foi em que ano, Job? Foi, nossa, agora eu não me recordo, mas Dois mil e seis, 2006, 2007? eu tava com 18 anos. Tava com 18 anos, né? Por aí. Entendi. Cara, o que que aconteceu para você não seguir no futebol profissional? A família pesou, ficar longe da família? Então, eu acho que foi mais a questão familiar mesmo, né? Como eu te falei, né? Eu não tinha tido ainda essas ficar longe de casa, né? Eu sempre fui um cara muito família. E minha mãe, graças a Deus, sempre cuidou muito bem de mim, do meu irmão e do meu pai, né? Então, isso me deixava bem confortável, né? Estando em casa, igual eu te falei, eu tinha o Fabril, que era do lado e me dava toda a assistência possível, me dava condição de sonhar em ser um jogador de futebol. Então, eu entendia que ali eu estava completo, né? Mas eu acho que foi mais isso, foi mais questão familiar e um pouco de medo também. Acho que foi que o medo acabou sendo o verdadeiro empecilho, né? O obstáculo. Analisando de uma forma geral, Job, a maioria dos jogadores desiste de jogar futebol profissional, fica longe da família, né? Exatamente. Isso pesa muito, né? Meu camarada, tem algum jogo marcante que você já jogou? Olha, eu lembro que a gente estava disputando um campeonato mineiro, na época era o segundo ano de infantil, e a gente enfrentou o Atlético, né? Até esse jogo foi até na minha cidade, uma cidade que tem um estádio, e aí o Fabril levou esse jogo para lá. E aí a gente, infelizmente, perdeu de 2-1, mas eu fiz um gol de cabeça, que na época foi muito emocionante para mim, né? Porque meus familiares estavam todos ali na arquibancada, eu podendo jogar na minha cidade, e isso foi bem marcante para mim. Tem algum lance, algum gol bonito que você já fez, que você fica lembrando? Olha, Jeremias, assim, na minha época, né, eu sempre fui um jogador de muita marcação. Na verdade, eu fui adaptado, né? Eu comecei como lateral direito e aí um treinador da minha cidade me adaptou, né? Viu que eu tinha potencial para jogar de volante e ali foi aonde que, assim, eu falo, né? Que eu realmente pude desempenhar o meu melhor futebol, né? E eu tinha muita força, fazia muito gol de cabeça, batia muito bem na bola, fazia muito gol de falta. Então, o gol assim marcante mesmo, assim, alguma jogada que eu me lembro foi mais esse pelo contexto, né? Por ser jovem, estar em casa, família, jogando na minha terra, então foi N fatores assim que marcou bastante. Job, na Várzea, aí na região de Minas, é muito bem remunerada, né? A galera recebe Pix generosos, né? Na Várzea aí, né? Na nossa região, tem isso? É assim também? Aqui em Macaé, Carapebus, Rio das Ostras? Então, Jeremias, eu até fiz isso, né, com os meninos, quando eu tenho a oportunidade de jogar fora, assim, né, eu tenho jogado muito aqui na região e até uso essa frase do Pará, né, o Pará, o ex-lateral direito, ele fala que se ele soubesse, né, que a Várzea pagaria tão bem, né, igual paga hoje em dia, ele já teria parado de jogar futebol antes. Cara, assim, bem inflacionado, tá? Bem inflacionado, assim, na nossa região, lá em Minas, no caso, né? Já, na minha época, já dava para tirar um dinheiro, assim, considerável. Hoje em dia, lá agora há pouco tempo, os meninos comentaram que continua, assim, bem generosos, né? O Pix está bem generoso. Nossa região aqui também, nosso lado tá muito inflacionado, assim, são valores assim que são bem generosos e deixa a gente até um pouco assustado. Mas assim, eu sinto, né, entendo que não tem como viver disso, tá? Sim. Mas eu acredito que dê para tirar uma renda extra
bem legal. Job, você é grato a alguma pessoa no futebol? Olha, assim, na verdade, tudo que eu construí, né, tudo que eu conquistei, todos os lugares que eu tive a oportunidade de jogar e até onde eu cheguei, eu sou muito grato à minha mãe, né? Como eu te falei, meu pai era o goleirão da família, mas a minha mãe que me incentivou, me levava para treinar, era aquela pessoa que ia em todos os jogos, estava sempre comigo. Então, assim, essa pequena trajetória minha, né, que não é uma coisa assim de encher os olhos, mas toda a gratidão é para minha mãe, que ela que sempre acreditou em mim e sempre apostou e achava que dava para eu ser jogador profissional. Entendi. Meu camarada, você é de Minas e torce pro Vasco? Então, é uma paixão familiar, né? Passou de avô, né, para o meu pai, do meu pai passou para mim e para o meu irmão. Agora eu estou estendendo para a família, né? A Luna também é uma vascaína apaixonada. Então você lembra aquele jogo final da Mercosul, Palmeiras e Vasco, né? Jogo inesquecível, né? Não, tudo ali a gente fala que acontece a cada 100 anos, né? Tudo ali foi um jogo muito memorável, marcou muito a minha infância e me fez ainda mais ser vascaíno. Doideira, né? Meu camarada, tem um quadro aqui que se chama Só Vale Um. Vou te falando as pessoas aqui, você vai escolher uma pessoa, beleza? Romário ou Edmundo? Olha, assim, é difícil escolher, né? Difícil essa dupla aí. Foi, principalmente pra gente que é vascaíno, marcou muito, mas eu vou ficar com o Edmundo. Edmundo, né? Vasco ou seleção brasileira? Rapaz, assim, a seleção é uma paixão nacional, né? Mas eu até falo isso muito com a minha filha, né? O Vasco é meu primeiro amigo, então o primeiro amigo a gente nunca esquece. Neymar ou Mbappé? Aí a gente está falando de um cara e de um bom jogador, né? Sem sombra de dúvidas, o Neymar é saudável, com saúde, fora da curva, né? A gente não senta na mesma mesa, né? Jorge Jesus ou Abel Ferreira? Olha, Jeremias, assim, foram dois treinadores que marcou muito no Brasil, né? O Jorge Jesus teve uma passagem bem curta, né? Mas muito marcante. E o Abel Ferreira vem construindo aí vamos se dizer assim, um legado muito forte no Palmeiras, né? Então, pela consistência e até mesmo pela idade, né, eu acho que o Abel ainda tem bastante lenha para queimar aí. Verrete ou Gabigol? Rapaz, assim, eu sou suspeito, né, para poder falar do Verratti, que é um cara assim, que chegou no Vasco e simplesmente mudou a cara do Vasco, né, um argentino muito viril e assim apaixonante. O Gabigol, Gabriel Barbosa, né, ele deixou de jogar bola em 2019, então não tem nem como comparar, né? Um cara super dedicado, que se entrega a todo momento, para um cara que realmente se perdeu, né, um pouquinho na carreira. Cara, eu costumo dizer, se Verrete está em um Flamengo da vida e um Palmeiras, ele é artilheiro de todas as competições. Ele é muito, assim, é um cara muito diferente, né? É um cara que a gente fala, né, que é impressionante como que um jogador de futebol ele é melhor com a cabeça do que com os pés, né? Que é a predominância, né, da categoria, mas ele é muito diferente mesmo. Cara, Léo Jardim ou Elton? Olha, difícil essa daí. Assim, eu vi pouco do Elton, né? Que eu me lembro, assim, de memória, eu vi pouco dele. Mas o Léo Jardim, desde quando chegou no Vasco, é um cara, assim, além de ser um ser humano incrível, né? Assim, passa pra gente essa sensação que é torcedor. É um cara muito humilde, né? E, assim, eu tenho certeza que ele vai virar ídolo do Vasco e vai ser um grande goleiro. É um goleiro a nível seleção brasileira, que ele é bem diferente. Verdade, o Jardim garra demais, né? Meu amigo Jogo, eu quero te agradecer pela sua participação aqui no Papo Atual. Você que é um jogador amador aí, muito bem requisitado na região, né? O Rafael fala muito bem de você, entendeu? Quero te agradecer. Sucesso aí no futebol amador. Deus abençoe tua vida, tua família, né? E fico feliz de saber que você tá casado com a mesma pessoa. Começou lá atrás, né? Aí, é uma vida, né? São 16 anos esse ano que a gente completa junto, desde a época de escola, né? Papai do Céu está nos abençoando. Agora a gente tem a nossa
a nossa princesa, Luna. E é isso, né? Te agradecer também pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho, né, da minha história. Agradecer também, Papai do Céu, né? Porque sem ele a gente não é nada. É isso, né? E queria também desejar para você que o seu canal possa crescer cada dia mais e que isso daqui sirva também, né, de inspirações para outros que tem um sonho de um dia falar, né, contar um pouco de história, né, fazer entrevistas, que isso aqui seja um ponto de início para muitos que sonham um dia começar nesse ramo de entrevistas de internet, tá bom? Valeu, meu irmão. Obrigado, gratidão. Deus te abençoe.